Paz do Senhor Jesus esteja com todos. Hoje é o nosso último comentário a respeito do livro de Jó. Nós estamos no dia 156 e eu gostaria de rapidamente comentar capítulo 38 ao capítulo 42. Impossível a gente falar dos detalhes que eu gostaria de falar. Impossível. Por quê? Porque para a gente entender todo o livro de Jó, a gente precisa compreender os dois primeiros capítulos, o início, né? E o final, esse final desses 4 ou 5 últimos capítulos. Por que eu estou falando que a gente precisa entender para que a gente possa ter uma compreensão básica, bem superficial? Porque aqui no final a gente vai ver e vai entender que Deus ele não responde os questionamentos de Jó. Em todo o livro, Deus não responde nenhuma vez Jó. E aqui Deus vai ter um diálogo, Deus vai conversar com Jó e vai conversar a respeito de algumas coisas. Por isso que a gente percebe que Deus, quando ele fala, não tem mais argumento. Jó, vocês lembram que Jó passou o livro todo argumentando, falando da injustiça de Deus, falando que Deus em alguns momentos foi injusto, que a causa do sofrimento dele foi por causa de Deus, não é? E quando a gente começa a perceber que Deus ele não responde a Jó, e pelo contrário, tem alguns momentos que Jó fala assim: eu queria que Deus estivesse aqui, que eu iria falar isso para ele, isso. E aí agora Deus se apresenta no capítulo 38, no versículo 2, está falando assim: Jó, você desafiou a mim, o Todo-Poderoso, e agora você vai desistir ou você vai me dar uma resposta? Porque diante de Deus, meu irmão, não tem argumento que possa ir contra Deus, né? Porque o Jó, ele vivia se lamentando, dizendo, e é interessante, né? Que Deus ele fala assim para Jó: quem é você para pôr em dúvida a minha sabedoria? Você é valente, então me responda essas perguntas. Aí ele começa a fazer um monte de colocações a respeito da natureza, a respeito da criação de Deus. Ele vai falar sobre a terra. Deus vai perguntar assim: onde é que você estava quando eu criei a terra? Você já foi lá no fundo do oceano? Jó, você pode... você tem poder sobre a luz, faz o relâmpago. Perguntas que Deus faz para Jó, que Jó não consegue responder. Quem é que faz a nuvem? Quem é que faz a chuva? É uma sessão de perguntas. No capítulo 39, há uma segunda sessão de perguntas sobre as criaturas de Deus. Inclusive, ele vai falar sobre os leões, sobre os corvos, cabras monteses, jumentos, bois selvagens. Ele vai falar da teimosia da avestruz, quer dizer, de que a avestruz ela não tem juízo. Vai falar da força do cavalo, vai falar do falcão, enfim, vai falar de muita coisa. Ele fala inclusive de 2 monstros marinhos, aliás, um monstro marinho e um outro que chama de Leviatã, e um outro monstro terrestre. Que esses monstros, o terrestre, algumas traduções chamam de hipopótamo, mas não poderia ser hipopótamo, porque fala que o rabo dele é como cedro, como uma tora muito forte. E você já viu o rabo do hipopótamo? É igual uma bolinha, né? É desproporcional ao tamanho dele. E ele vai falar do
do Leviatã, e esse Leviatã, algumas traduções trazem como crocodilo, mas parece-me, e alguns, não sei o que estou dizendo isso, alguns rodapés de Bíblia dizem que poderiam ser inclusive dinossauros marinhos e dinossauros terrestres. Não se sabe exatamente, só se sabe que eram animais poderosíssimos. E Deus vai perguntar isso para Jó, e Jó não tem nenhuma resposta, e a conclusão de Jó, no capítulo 40, no versículo 2, versículo 3, né? Jó vai dizer o seguinte: eu não sou digno, eu sou indigno, e como é que eu vou responder essas coisas? Eu coloco a minha mão na boca, eu me calo. E eu já falei e não vou falar novamente. Eu já repliquei e não vou falar novamente, porque eu prefiro não prosseguir, né? Eu prefiro ficar calado, porque eu não sou nada. É muito interessante que o problema de Jó em relação a Deus não era se ele tinha pecado ou se não tinha pecado. Isso não era a questão. A questão do pecado de Jó é essa arrogância e essa prepotência de ele achar que Deus é injusto. E Deus vai chegar para ele e vai dizer: você acha que eu sou injusto, Jó? Fala alguma coisa. E nessa hora, meu irmão, Jó fica mudo, Jó não fala nada. O problema dele era a arrogância e a prepotência e o orgulho, e de duvidar da justiça de Deus. Quando agora ele está frente a frente com Deus, Deus fala: responda agora. Aí ele se cala. Aí no capítulo 42 ele vai dizer assim: olha, Deus, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço de andar com o Senhor. Eu não sabia que eu era tão arrogante. Agora, diante do Senhor, não tem nenhuma justificativa. Eu acho muito tremendo, porque a gente pode extrair daqui muitos ensinamentos, excelentes, aliás, ensinamentos. Olha o que ele diz aqui no capítulo 42, porque depois que Jó reconhece a sua posição correta diante do Senhor, Deus vai restaurar a vida de Jó. Só que tem um detalhe interessante: Deus só restaura a vida de Jó quando ele perdoa e ora pelos amigos. Porque Deus vai dizer o seguinte: olha, Jó, Deus fala para os amigos, né? Fala assim: Jó, ele tinha razão. Muitas coisas Jó tinha razão. Por quê? Porque Deus, Jó falava isso, né? Deus, ele não precisa de mentiras para se defender. E de fato Deus não precisa de nenhum defensor. Ele é Deus. E aí fala que Jó, ele estava falando a verdade em relação a isso. Quando Deus restaura a vida de Jó, é logo após Jó perdoar os amigos e orar pelos amigos. Aí Deus dá uma nova vida para ele. Continuou com a mesma esposa, dá 3 filhas, 7 filhos, muitos camelos, se tornou um homem riquíssimo novamente. Gente, às vezes a nossa arrogância de achar que nós somos alguém, porque nós temos dons e talentos, nós temos capacidades, e às vezes e de vez em quando, né, essas capacidades podem nos tentar a pensar que a gente é alguma coisa, que Deus, ele precisa de mim, Deus, ele precisa do meu ministério, Deus, ele precisa das minhas palavras, Deus, ele precisa dos meus dons. E sabe o que Deus fala? Deus nem te escuta. Deus nem responde aqui as questões de Jó, porque Deus, ele não precisa da gente. Deus, ele é Deus, ele é soberano, ele é Senhor, ele é o Altíssimo. Por isso que eu acho muito especial um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal, porém tinha uma semente de orgulho, de prepotência e de achar assim: eu sou tão bom que não tem uma outra opção para Deus a não ser me abençoar. Deus, ele é obrigado a me abençoar, porque se tem um cara bom, sou eu. E Deus nem se importa com isso. Deus, ele, pelo contrário, ele chega a essa conclusão de que o homem é muito mais inferior do que Deus. E eu acho especial quando Jó, ele vai reconhecer Deus
e vai reconhecer a glória de Deus, ele, no meio do redemoinho, né, Deus vai falar com Jó. Eu estou procurando aqui aquela passagem que fala assim, eu não circulei, que vai dizer que daqui a pouco eu acho, mas ele vai dizer algumas palavras, que é um cântico que a gente conhece, dizendo que ele não consegue fazer nada sem a presença de Deus, né? Então, a confissão de Jó é essa. Na verdade, aqui no versículo 3 do capítulo 42, o versículo 2: bem sei que tudo podes, meu amado. Essa é uma música que a gente canta. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então, ele fala assim: bem sei que o Senhor pode todas as coisas, os seus planos não podem ser frustrados. Tremendo demais esse livro de Jó. Gostaria de falar muitas coisas, mas o tempo me impede. Tá bom? Estudem o livro de Jó. A partir de amanhã começaremos os salmos. São 150 salmos, cânticos. Nós vamos aprender muito agora no segundo livro poético. Que Deus te abençoe e tenha uma excelente leitura.